3 minutos ou mais com... E aí, pai, tranquilidade. Espero que vocês estejam bem, porque eu tô bem. Mas se você não estiver bem, melhoras, tá? Só melhoras. Você vai ficar bem, tá bom? Vamos falar sobre Pum Pum, Boa Noite Pum Pum, que eu li nesse ano. Eu já tinha ouvido falar dele há muito tempo, tanto que a publicação dele terminou em 2013, cara. Só fui saber dele em 2020, 2019, por aí, e eu só fui ler esse ano. Cara, é impressionante. Impressionante não, maravilhoso. O autor da obra se chama Inio Asano. Eu espero que esteja falando bem, eu acho. Inio Asano. Inio Asano. Quem tá assando? Desculpa. É o mangaka, o autor dessa obra magnífica. É incrível tudo que tem ali, o roteiro, como o cara, ele construiu a narrativa dos personagens, de cada personagem. Cara, o que me fascina nessa obra é que ele conseguiu transmitir muito bem a depressão, a ansiedade, outros problemas que a gente tem na sociedade atual, de uma forma não romântica. Se alguém já assistiu os 13 porque vai saber do que eu tô falando. Tudo ali é muito, sabe, a primeira temporada meio que romantiza a parada, tanto que teve um certo burburinho naquela época, vocês se lembrarem muito bem. Então, quando você produz algo sobre depressão, sobre suicídio, saca? Você tem que construir muito bem e mostrar que aquilo não é legal. Não tentar romantizar, sei lá, os 13 porque faz de uma forma muito patética isso, e tanto que acho que começa na segunda temporada, que no início de todo episódio sempre tem um recado dos atores falando blá 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 blá, disco, número, blá 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 blá. Cara, você tem que avisar. É como se eu tivesse no início. Eu fiz um filme de terror e no início eu tô falando: ó, gente, isso aqui é um filme de terror, então esquisito. É triste, na verdade, é muito triste, é depressivo demais. Então vamos lá. No mangá, a gente vai acompanhando o crescimento do Pum Pum. E nesse meio tempo, você vai ter felicidade com ele e tristeza ao mesmo tempo. E, cara, ao mesmo tempo você começa a odiar o moleque por muitas atitudes egoístas que ele tem. Na verdade, é isso. O mangá, ele fala sobre essa necessidade do humano em si. Eu não vou nem falar adulto, mas... nesse crescimento você se torna egoísta, mas acho que na maioria do tempo a gente acaba tendo atitudes egoístas. O Onedara é mais um desses. E as pessoas que estão em volta também fazem a mesma coisa. Então ele tem muitos problemas. Eu não posso dizer que é culpa da família dele, mas não sei. Se vocês lerem, vocês vão ter a sua interpretação. Pode ser ou não pode ser, porque os pais deles não são boa família, né? Pra quem já leu, bem triste na real tudo que acontece. A falta de atenção que os pais dele têm por ele é enorme. Na verdade dá até uma agonia às vezes. Essa falta de demonstrar sentimentos, sabe? É igual eu tinha falado no vídeo anterior. Essa dificuldade da humanidade em expressar seus sentimentos. Quer dizer, assim, não é sempre que você precisa fazer isso, mas acho que é a melhor forma de você solucionar um problema, sendo sincero com pessoas. Se bem que a sinceridade às vezes pode matar. Então você tem que saber usar isso ao seu favor e a favor das outras pessoas também. Então, ao decorrer do mangá, é isso. Você vai vendo cada problema do Pum Pum, ficando puto com ele, ficando feliz por ele. Ah, e tem outra coisa também. Mano, acho que foi isso que me chamou a atenção pra ler o mangá. Foi esse design diferente sobre o protagonista. É como se ele estivesse mostrando o que tá dentro do Pum Pum, saca? Ao decorrer do mangá, você vai vendo formas diferentes dele, de como ele tá lidando com as coisas e tudo mais. A gente também tem a Aiko, que a gente pode chamar de um interesse romântico do Pum Pum. Ela acaba sendo outra personagem muito importante na história, importante até demais. Ela também tem sérios problemas. No início você gosta da personagem, mas lá pro final, cara, você começa a enxergar quem é a Aiko de verdade, como também o Pum Pum. Você começa a odiar os dois. Acho que vai de cada pessoa, mas por mim foi isso. A Aiko, ela tem um final muito infeliz e o Pum Pum acaba tendo também um final muito infeliz. Eu até quero falar, eu não vou falar qual é o final, né, mas o que eu posso dizer é que o Pum Pum mereceu esse final pelas coisas das quais ele agiu. Todas as suas ações têm consequências e no final você vê a consequência e ele meio que abraça isso. É essa a interpretação que eu tive.
essa personificação de Deus que o autor ele cria também é muito engraçada. É como se fosse um pensamento negro sobre a gente, sabe? É muito bom. Eu considero uma parada muito criativa também da obra. A gente também tem os tios do Pum Pum, a tia principalmente, que ela faz uma coisa que traumatiza o Pum Pum. Acho que uma das minhas críticas seriam essa. Eu não sinto que o autor ele quis se aprofundar muito no abuso que o Pum Pum sofreu. Eu acho que ficou meio planado isso. Tem ambos os outros dois personagens, Seki, Masumi e Ko Shimizu. Tô falando certo? Não sei. Eles são muito presentes na obra também, porque a relação deles é agradável de se ver. É como se fossem dois irmãos e eles estão colados. No mangá inteiro acontece isso e acontece outras paradas no final que desencadeiam uma parte bem triste, né? Eu considero isso. E quem tá por volta dessa parte triste é o Pégaso, que é um outro personagem bem... Cara, ele me perturba. De verdade, a cara dele... O autor ele já fez isso, com esse conceito de te perturbar. Quando eu via que o mangá já tava chegando na parte dele, mano, todas as vezes eu tentava pular, mas você tem que ler pra acrescentar a história. É porque ele faz uns discursos que você sabe que é muito vago. Tanto é que quase lá pro final ele começa a meio que se perguntar se isso que ele tá fazendo é certo ou errado. O autor ele quis criar esse personagem como um significado do fanatismo, da religião. Mas é isso, eu não sei que sentimento eu crio pelo Pégaso. Se eu criei um sentimento de raiva, de tristeza por ele mesmo, porque o cara tá totalmente perdido, sabe? Precisa de ajuda, claramente. Enfim, e eu indico demais Boa Noite Pum Pum. Ele tá no ranking de primeiro lugar do meu anime preferido, ou do meu mangá preferido. Anime eu não tenho, tá? Porque foram tantos animes que eu já assisti que tá, sei lá. Mas de mangá, meu ranking mesmo é esse. Primeiro lugar, Boa Noite Pum Pum. Segundo lugar, Berserker. E terceiro lugar, como é que é? É Gantz. Em terceiro lugar. Ah, e tem outra parte também. Olha, esqueci. Tem outra parte também que eu meio que discordo. Eu acho que o autor ele podia ter, sei lá, feito de um jeito diferente. É na hora que o Pum Pum ele meio que acontece uma coisa entre a namorada dele, que é a Aiko agora, né? E a mãe. E eu meio que fiquei perdido porque era fácil, sabe? Era muito fácil os dois eles terem chamado, né? Polícia. E ter dito que ia acontecer e tudo mais. E ninguém ia ser preso ali. Ninguém ia ser preso. Só que, né? Eu não sei, atitudes... É como se eu estivesse assistindo uns filmes de terror. Sempre o protagonista faz uma coisa burra. E foi mais uma dessas, sabe? Aí sei lá, eu meio que não gostei disso que o autor fez. Tá muito evidente que não foi culpa, né? Mas foi autodefesa, saca? Mas tudo bem. Eu relevei isso aí e consegui prosseguir na história. De toda forma, história bom, história perfeita. Maravilhosa. É bom pra saborear no café da manhã e no café da tarde e no jantar. Na verdade, quem é que toma café da tarde? Eu não tomo café da tarde. Só café da manhã e depois vou jantar porque eu não almoço. Quem é o psicopata que almoça, hein? Eu queria saber, de verdade. Como é que você tem tempo de almoçar? Eu não tenho tempo de almoçar, cara. Eu só tomo café da manhã e janto. Enfim, tô mudando de assunto. Aí, que legal. Boa noite, Pum Pum. Maravilhoso. Boa noite.